Olá, meus queridos irmãos, muito bem-vindos ao nosso canal Oração e Fé. E neste dia nós possamos aprender de Jesus mais uma vez aquilo que ele tem para nos ensinar através do seu Santo Evangelho. Todos os dias nos encontramos aqui para meditar, para rezar, para tentarmos colocar em prática aquilo que Jesus nos ensina, pois não adianta apenas sermos meros ouvintes, mas temos que colocar em prática aquilo que está presente na Santa Palavra do Evangelho. Meus amados irmãos, não devemos ser egoístas a ponto de extrair do Evangelho apenas aquilo que satisfaz o nosso ego. Se aprendermos a colocar esse Evangelho em prática, nossa vida mudará completamente e tudo concorrerá para o nosso bem. Que nós possamos ter em Jesus o exemplo de nossa vida, que o Evangelho seja o exemplo para a nossa vida. Coloquemos em prática aquilo que escutamos. Meus queridos irmãos, hoje o Evangelho é de Lucas, capítulo 11, versículo do 1 ao 4. Nesta quarta-feira, 9 de outubro de 2024, estamos aqui e vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine, pedir a Deus que o Espírito Santo encha nosso coração para que esse Evangelho frutifique em ações, frutifique em uma vida espiritual plena. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, com o desejo de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós. Nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Seja Tu, Espírito Santo, inspirador do nosso discernimento e do nosso entendimento. Meu Senhor e meu Pai, envia o Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua santa palavra, para que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos um dia a vida eterna. Amém. Meus amados irmãos, hoje no Evangelho, Jesus nos ensina a rezar. Vamos aprender com o próprio Senhor a rezar e a colocar em prática aquilo que Ele nos apresenta nessa oração tão bela, que é a oração do Pai Nosso. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhes um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele então: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje nos apresenta um dos momentos mais importantes da vida pública de Jesus, a oração do Pai Nosso. Jesus estava em oração e, ao concluir, um de seus discípulos lhe pede: Senhor, ensina-nos a orar. A resposta de Jesus é direta e cheia de significado, oferecendo-nos um modelo perfeito de oração, a oração do Pai Nosso. O pedido do discípulo revela um desejo que todos nós deveríamos ter, o de aprender a rezar como o próprio Jesus rezava. A oração não é apenas um conjunto de palavras ou rituais que repetimos, ela é um encontro íntimo e profundo com Deus. Por isso, Jesus nos ensina não apenas uma fórmula, mas um caminho para nos aproximarmos de Deus com confiança filial. Na simplicidade do Pai Nosso, encontramos todas as dimensões necessárias e essenciais de uma vida de oração, porque primeiro Jesus nos ensina a reconhecer Deus como Pai. Santificado seja o vosso nome. É um convite para entrarmos em intimidade com Ele, não como um ser distante, mas como um Pai amoroso que nos conhece profundamente. Meus amados irmãos, e ao santificarmos o seu nome, reconhecemos sua santidade e sua soberania, lembrando-nos de que a nossa vida deve ser um reflexo da santidade divina. Em seguida pedimos: venha a nós o vosso reino. Esta súplica é uma expressão de nossa esperança e confiança no plano de Deus. Não buscamos um reino terreno ou material, mas a manifestação plena do reino de Deus em nossa vida e na nossa história.
O Pai Nosso é um convite para que Ele reine em nosso coração, em nossas ações, transformando-nos e guiando-nos. Porque também ao pedirmos o pão nosso de cada dia, reconhecemos nossa dependência de Deus em todas as áreas, em todas as coisas, não apenas o pão material que nos sustenta fisicamente, mas também o pão espiritual, a Eucaristia, que nos alimenta e nos fortalece espiritualmente. É um lembrete de que sem Deus não podemos nada e que devemos confiar nele para todas as nossas necessidades diárias, sejam materiais, sejam espirituais. Depois Jesus nos ensina a pedir perdão, perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos todo aquele que nos ofende. Essa parte da oração, meus irmãos, é um convite à conversão e ao perdão mútuo. Reconhecemos nossa fraqueza e necessidade de misericórdia, mas também o compromisso de vivermos a misericórdia para com os nossos irmãos. Assim como Deus é misericordioso para conosco, devemos imitá-lo. Jesus nos instrui também a pedir que não caiamos em tentação. Pedimos a força de Deus para resistirmos às tentações que nos afastam de sua vontade e de seu amor, nos levando ao pecado. Somos lembrados de que a oração é um escudo que nos protege e mantém firmes no caminho do bem, no caminho do amor, longe do pecado. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que o Pai Nosso é a síntese de todo o Evangelho, está lá no número 2761. Essa oração é a expressão da filiação divina que recebemos no batismo e nos convida a entrar em uma relação de profunda confiança e entrega a Deus. A oração do Senhor, como é conhecido o Pai Nosso, abrange todos os aspectos essenciais da nossa vida cristã: a adoração, a súplica, o arrependimento e a busca pela vontade de Deus. Além disso, o Catecismo ainda destaca que, ao rezarmos o Pai Nosso, estamos unidos a toda a Igreja, pois o Pai Nosso não é uma oração individualista. Você encontra isso no número 2768. Diz que o Pai Nosso é uma oração comunitária que nos une todos como filhos do mesmo Pai, membros de um único corpo. Cada vez que recitamos essas palavras, estamos nos ligando a todos os fiéis de todos os tempos e lugares, que também clamam a Deus como Pai. Meus irmãos, que possamos, ao rezar o Pai Nosso, nos aproximar de Deus com o coração aberto, confiante, pedindo a graça de viver essa oração em cada momento de nossas vidas. Que ela nos transforme e nos faça instrumentos do reino de Deus, colocando a nossa vida e as nossas ações sobre a sua vontade, debaixo da sua vontade. Aprendamos com o Catecismo da Igreja Católica a rezar bem o Pai Nosso, a proferir as palavras corretas. Quando rezamos o Pai Nosso, devemos tentar expressar todas as palavras de forma certa, articuladas, que essas palavras possam penetrar no nosso coração de forma constante. Pai nosso que estás nos céus. Os céus no plural significa que Deus é o Senhor de tudo. Santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Indica aqui o céu como um lugar, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, no plural. Não perdoai as nossas ofensas, mas perdoai-nos as nossas ofensas. Porque quando dizemos perdoai-nos, meus irmãos, estamos rezando uns pelos outros. Nós precisamos entender que a igreja tem a liturgia. Devemos aprender a prestar atenção naquilo que a igreja reza para rezarmos de forma correta. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, que essa quarta-feira seja uma quarta-feira muito cheia de graças para todos nós, sob o manto de Nossa Senhora e sobre a proteção de São José. Que tenhamos um dia cheio de paz. Até amanhã, se Deus nos permitir. Amém.